Bem, pessoal, vamos então para a segunda parte aqui da nossa aula de solidificação, falando um pouco agora sobre a nucleação heterogênea, né? Diferente da nucleação homogênea. A gente viu a nucleação homogênea na parte 1, o que na prática é muito raro, muito difícil de acontecer. O que vai acontecer mais é a nucleação heterogênea, que é essa nucleação que tem interferência de agentes externos como impurezas, né? A parede do molde, inoculantes. Aqui, por exemplo, o nosso cadinho mesmo, a gente já consegue ver, né? Quatro nucleações homogêneas aqui e uma nucleação heterogênea acontecendo numa partícula sólida em suspensão ou heterogênea acontecendo aqui na parede do nosso molde. Então, olha aqui, a formação de um núcleo de tamanho crítico pode sofrer uma ação catalisadora, ou seja, ele vai ser formado mais rápido, né? Por meio da presença no volume de líquido de superfícies adequadas e de natureza diversa, né? Então, natureza diversa porque a gente pode ter impureza, inclusões sólidas, parede do molde, inoculantes, aditivos que podem ser fibras ou podem ser partículas, tá? E eles vão interferir no processo de nucleação, eles vão fazer com que o processo de nucleação aconteça mais rápido, eles vão diminuir a energia crítica, né? A energia livre crítica para que aconteça essa nucleação. Então, o agente catalisador de nucleação pode ser tanto uma partícula sólida em suspensão, percebe que está até de cinza aqui, que nem a nossa figurinha aqui, né? Nossa partícula aqui. Parede do molde, que nem é o caso aqui. Uma película de óxido na superfície do líquido. Vamos supor que ocorra uma oxidação do metal com o oxigênio do ar. Forma um óxido que vai ser retirado na escória. Pode ser que essa seja uma região que favoreça a nucleação heterogênea, né? Ou até elementos ou compostos inseridos propositalmente num processo que a gente chama de inoculação, que vai ser bastante importante também para a prática de vocês da próxima semana, ok? Então, pessoal, nessa nucleação heterogênea o que acontece é o seguinte: o raio crítico, a gente vai ver mais para frente, ele não vai ser menor ou maior, ele vai ser o mesmo da homogênea. O que vai diminuir vai ser a energia livre crítica, né? Vai ser menor. Então, vai ser obtido o mesmo raio, só que vamos precisar de um número menor de átomos para construir esse núcleo. Por quê? Porque a gente vai ter um substrato aqui que vai retirar um pouco da superfície do nosso núcleo, né? E vai reduzir, de certa forma, a energia superficial. Mas vamos ver com mais calma isso nos próximos slides. Olha só, percebe o que aconteceu quando eu mudei de slide? Os núcleos cresceram, né? Tanto os núcleos homogêneos quanto heterogêneos, né? Percebe que aqui até nucleou outro núcleo aqui, né? Então, nessas condições, né, que a nucleação tem início nas partículas estranhas do sistema, a gente vai chamar de nucleação heterogênea, que é a nucleação mais comum. Se o nosso embrião, que pode ser dissolvido ou pode crescer e virar um núcleo, né, se forma nesses agentes estranhos, o que vai ter? A interface, que é o azulzinho, lembra? A interface sólido-metal, ou seja, a interface sólido-metal líquido, ou seja, do núcleo do metal líquido, né, formada vai ser menor do que para o caso homogêneo. Por quê? Porque a gente não vai ter aqui embaixo, ó, não vai ter, ó, a interface. A gente não vai contar essa interface aqui, não vai ter essa interface aqui, não vai ser contada, né? Então a interface do embrião, do núcleo com o metal líquido vai ser menor. E isso vai interferir na questão termodinâmica, na energia superficial e vai diretamente influenciar na facilidade ou dificuldade para a nucleação. Tudo bem? Então, na nucleação heterogênea, a gente vai aproveitar então essa energia superficial do substrato, que vai fazer a energia crítica diminuir. Tudo bem? E aqui, pessoal, é interessante que a nucleação heterogênea vai ser tanto melhor ou tanto mais facilitada se a estrutura cristalina desse agente externo for muito parecida com a do núcleo, ou se tiver uma afinidade química entre o núcleo e essa partícula externa, né? Esse agente externo, né? Ou até se a superfície for rugosa, né? Isso favorece que os átomos se acomodem ali e comecem a crescer. Tudo bem? Então são alguns itens que podem facilitar e melhorar a nucleação heterogênea. Estrutura cristalina similar, afinidade química e superfície mais rugosa do agente externo.
Então vamos analisar mais termodinamicamente aqui. Vamos considerar o núcleo que surge num substrato na forma de uma calota esférica sobre um substrato plano, que é muito similar ao que a gente viu aqui, né? Essa partícula sólida de suspensão. Então a gente tem o nosso substrato cinza, o nosso sólido amarelinho e o líquido aqui está de laranja, apesar do fundo estar branco, tá? Então, percebe que tem como se fosse uma gota de água no chão, né? É uma gota de metal líquido no substrato. Ela está molhando o substrato, né? Então a gente vai trabalhar com o conceito de molhabilidade aqui, tudo bem? Então essa gota de metal líquido, esse núcleo de metal líquido, ele está em equilíbrio mecânico, né? Com base nas tensões superficiais que estão atuando, né? Principalmente no ponto de junção aqui, nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, depende do que você quiser analisar. Percebe que a gente tem entre o sólido e o substrato, a gente tem uma energia superficial gama ST, que é a energia superficial sólido substrato. Percebe que ela está no eixo horizontal aqui, né? Entre o líquido e o substrato, a gente tem o gama LT, que é energia superficial líquido substrato. Tudo bem? E entre o sólido e o líquido, a gente tem o gama SL, que é energia superficial sólido líquido. Esse é o único que não está no eixo horizontal, né? Mas ele tem um ângulo θ aqui, que se a gente aplicar um cosseno de θ, ele cai para o ângulo horizontal aqui, certo? Esse ângulo aqui a gente chama de ângulo de molhamento, né? A gente está trabalhando com o conceito de molhamento. E ele vai traduzir para a gente a afinidade físico-química entre o embrião, né? Entre o núcleo formado e o substrato, ok? Então, por equilíbrio mecânico, isso aqui tem que estar... A soma dessas tensões tem que ser igual a zero, tudo bem? Então, o gama ST mais o gama SL vezes o cosseno de θ menos gama LT tem que ser igual a zero. Se a gente rearranjar isso aqui, né, a gente passa o gama LT para o outro lado igual ao positivo, passa o gama ST para o outro lado negativo, vai ficar mais ou menos assim a nossa equação de equilíbrio. Tudo bem? Isso vai ser importante porque a gente vai trabalhar um pouco com esses conceitos aqui, igual trabalhamos para equação homogênea. Vamos dar uma olhada com mais calma. Olha só. Então a variação da energia livre total que ocorre devido à formação do núcleo de maneira heterogênea pode ser derivada do mesmo modo do caso da homogênea. Então a variação da energia total é uma soma que, né, são dois fatores, né? A parte negativa devido à formação de um volume mais estável e a parte positiva com relação à interface formada, tudo bem? Só que aqui a diferença, pessoal, é que as interfaces vão ser diferentes, né? A gente não vai ter mais interface tão grande do sólido líquido de uma esfera, né? A gente tem agora uma calota esférica e a gente tem que considerar que a gente não tem toda aquela superfície formada, tudo bem? Então vamos analisar com calma isso aqui. Primeiramente, a gente pode descrever, né, que a variação da energia livre total, né? Então, continuando essa equação aqui, é igual à área da interface A1, tudo bem? Vezes a variação da energia livre interfacial somada ao volume do embrião, V, vezes a variação da energia livre pela formação do embrião. Portanto, então pessoal, olha só, isso aqui, a variação da energia livre do embrião, a gente já fez lá atrás, né? Isso aqui é muito parecido com o do homogêneo, né? Então, se vocês olharem lá no slide 13, vocês vão ver que é a mesma coisa, tudo bem? Agora, olha só, vamos tentar entender esse lado aqui. A gente tem duas superfícies para o nosso embrião formado, né? Então, é a área sólido-líquido, né? Que é essa área aqui em cima, né? Vezes a energia interfacial sólido-líquido, mais a área sólido-substrato, né? Vezes, e aqui, pessoal, se a gente for lembrar da energia sólido-substrato, aqui a gente vai ter que considerar essas duas forças que estão atuando aqui, a gama ST e a gama LT, né? Como uma menos a outra é igual a o negativo de menos gama SL cosseno de θ, se a gente for olhar no slide anterior, né? Aqui. Então, o nosso gama LT menos gama ST, se a gente inverter o sinal aqui, vai dar exatamente aquele valor lá, né? Então, a gente pode substituir aqui, considerando essas duas áreas do nosso embrião e as energias superficiais associadas a essas áreas, né?
mais o volume, e aí já entramos no ΔGV, vezes a variação da energia livre, que aqui é a mesma coisa, que é a mesma dedução que a gente fez, né? Tudo bem? Então, de certa forma, pessoal, a variação da energia livre da nucleação heterogênea, ela vai ser igual à variação da energia livre do volume de sólido criado, que é sempre negativo, né? Mais a variação da energia da superfície criada, e agora pela formação da calota do sólido, tudo bem? E aí vai ser igual a superfície entre o sólido e o líquido, mais a superfície entre o sólido e o substrato, menos a superfície que existia e sumiu entre o líquido e o substrato, né? É por isso que, na verdade, entra esse menos aqui, né? Então, porque a gente vai ter a área do substrato vezes o gama do substrato, menos a área do substrato, menos o gama do líquido, né? Substrato, que é aquela área que existia e sumiu entre o líquido e o substrato. Tudo bem? Aí, pessoal, se a gente fizer as devidas substituições aqui, ASL gama SL, AST menos gama SL cosseno θ, mais V, todo esse termo aqui, a gente vai chegar nessa equação aqui. Tudo bem? O que a gente precisa ver agora? O volume, né? Só que agora a gente não está trabalhando com o volume de uma esfera, e sim com o volume de uma calota esférica, né? E olha só, não só o volume, mas as áreas, né? O volume de uma calota esférica é dado por essa equação aqui, se vocês lembrarem, né? E aí vocês vão ter que substituir aqui em cima. E a área ST, né? O que é a área ST? Sólido substrato, né? Tudo bem? É essa área aqui de baixo, essa região mais escura do azulzinho mais escuro, entre o azul e o vermelho aqui, né? Então percebe que tem alguns itens como A, tem o ângulo θ, o R, né? Então é dado em função dessa imagem aqui. E a área do sólido líquido, ou seja, a área da calota aqui em cima, ela é dada por 2πr ao quadrado 1 menos cosseno de θ. Se a gente substituir esses três valores aqui, ASL aqui, AST aqui e o volume da calota esférica aqui, a gente vai chegar nessa equação bastante bonita e amigável aqui, tá? Vocês podem depois conferir em casa essas substituições, tudo bem? E isso é basicamente o que a gente observa aqui, né? Tá? Dando continuidade, qual que é o próximo passo, né? É tentar achar o raio crítico com base nessa equação. Então, se a gente realizar as substituições que a gente já fez, né? A gente já substituiu, e fazer a derivada dessa equação em função de R igual a zero, igual a gente fez para a homogênea, a gente vai chegar na equação do raio crítico, que é idêntica à equação do raio crítico para o caso da homogênea, né? Então percebe que o raio crítico aqui é o mesmo, tá? Mas qual que é a diferença? Não é o mesmo volume de embrião, tá? Porque o raio ele é dado, por exemplo, daqui de cima, né, até aqui embaixo, né? Então percebe, o raio é o mesmo, né? Mas o volume vai ser só essa calota aqui, o volume da calota, e não o volume de todo o nosso núcleo, o nosso embrião. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai precisar de menos átomos para formar um raio crítico, nesse caso heterogêneo. Ou seja, vai ser mais rápido o nosso processo aqui. Então, com o menor número de átomos ordenados, a gente consegue, com a ação do agente nucleante, atingir um raio grande, e aí a gente consegue atingir os raios críticos com um menor ΔT, um menor super resfriamento. Isso vai ficar mais claro mais para frente, tá? Deixo como tarefa para vocês substituir esse raio crítico nessas equações. Então aqui onde R vem o raio crítico, aqui onde R é o raio crítico, né? É raio crítico ao cubo. Para chegar nessa equação aqui. Olha que bacana. A da energia crítica, né? Sem substituir o raio crítico, a gente vai chegar no ΔG crítico, certo? Percebe? É muito interessante. Vocês lembram de ter visto uma forma parecida na aula passada? Né? Que a gente percebe? Que ela é basicamente, olha só, a fórmula da variação da energia livre crítica para homogênea multiplicado por esse fator de forma θ, que é o que a gente chama, né? A gente chama ele de fator de forma. Todo esse conjunto aqui, 1/4 2 menos 3 cosseno de θ mais cosseno ao cubo de θ de fθ. Esse termo aqui é igualzinho à variação da energia crítica homogênea. O que é o θ? O θ é o ângulo de molhamento, né? Então, em função do ângulo de molhamento, a gente vai ter uma relação entre a variação da energia crítica heterogênea e a variação da energia crítica homogênea. Tudo bem? Vamos entender isso com mais detalhes. Olha só, vamos guardar essas equações e vamos apresentar isso aqui.
nosso Fzinho de θ está aqui em cima, tá? Para zero, θ igual a zero, a gente vai ter um molhamento total, tudo bem? Para θ entre 0 e 180, aqui está errado, né? 180 aqui. A gente vai ter um molhamento parcial. E para θ igual a 180, a gente tem um molhamento nulo, tudo bem? Molhamento nulo é como se não tivesse um agente externo, é como se fosse homogêneo. Então, olha só. Se a gente substituir esses valores de θ na equação, a gente vai ter o valor de f de θ. Tendo o valor de f de θ, a gente pode substituir aqui. Então, para θ igual a 180, o valor de f de θ é 1. Se a gente substituir 1 aqui, quer dizer que o ΔG crítico da heterogênea é igual ao ΔG crítico da homogênea. Vocês concordam? Né? A partir daí começa a ficar menor, né? Ou seja, a nucleação heterogênea, né, para ângulos menores, o Fθ também é menor, então, portanto, a energia crítica heterogênea vai ser menor. Então, à medida que a gente vai molhando, ou seja, diminuindo o ângulo de molhamento, então, à medida que a gente vai molhando o nosso embrião mais, a gente vai diminuindo o nosso ângulo de molhamento, partindo de 180 até zero, a gente começa a reduzir a energia crítica para a nucleação. Tudo bem? Então, para 180 graus, a variação crítica de energia livre é a mesma que para a nucleação homogênea. Mas à medida que a molhabilidade aumenta, a nucleação heterogênea se torna um processo cada vez mais energeticamente favorável. Então, nesse caso, pessoal, a nucleação homogênea ela vai se comportar como um limite para a nucleação heterogênea. Tá? Então, no limite, a nucleação heterogênea se comporta como homogênea. Tudo bem? Baixos ângulos de molhamento reduzem muito a barreira energética, o que explica os baixos valores de superresfriamentos observados na prática. A gente vai ver com mais detalhes. O que quer dizer? Quer dizer que para nuclear homogênea, aquela temperatura que a gente tem que descer abaixo da temperatura de fusão, vamos supor que ela seja 50 graus. Né? Se a gente tiver agentes externos, essa temperatura pode ser 10 graus, 5 graus. Então é uma temperatura menor, ou seja, a nucleação começa antes. Né? Mais núcleos vão estar aptos a nuclear. Né? A gente vai ter uma estrutura mais refinada. Tudo bem? Então, quanto menor o ângulo de molhamento, maior é a contribuição superficial do substrato. Tudo bem? E aí menor vai ser esse superresfriamento necessário para iniciar a nucleação. Novamente, outras formas muito amigáveis aqui, que é as fórmulas de intensidade de formação de núcleos. A gente viu para homogênea, agora a gente viu para heterogênea. Não quero que vocês decorem isso. Aqui só tem um termo diferente específico, né? Que é o C-alfa, o número de átomos na superfície do substrato por unidade de volume. Os outros termos são muito parecidos apesar da equação ser diferente. O que é importante aqui? A gente consegue até fazer uma simplificação aqui para quando o coeficiente de fusão no líquido não varia muito com a temperatura. Só que é importante observar que a taxa de nucleação, nesse caso para heterogênea, depende da área superficial total dos núcleos presentes. Uma vez que C é proporcional a essa quantidade. Então, quanto maior a quantidade de área que a gente tiver do substrato, melhor para a nucleação heterogênea. Mas vamos ver, é difícil interpretar essas fórmulas assim no grosso, né? Vamos ver como que seria no gráfico aqui, né? Esse é o gráfico da homogênea. Então ela vai bem devagarzinho, de repente ela explode, porque ela está no exponencial, né? Lembram disso? Aqui também está no exponencial, tá? O ΔTr, tudo bem? Então, à medida que a gente vai aumentar o ΔTr, o comportamento vai ser similar aqui. Só que o que vocês esperam? Que para a nucleação homogênea, o ΔTr é menor ou maior que o da homogênea? Né? Eu já comentei com vocês, né? Olha só o laranjinha aqui. Ele vem, explode antes, né? Ou seja, o ΔTr crítico, ele é menor aqui do que para a homogênea. Então, novamente, a nucleação heterogênea favorece que o processo de solidificação se inicie com um menor superresfriamento. Tudo bem? Então, da mesma forma, à medida que a gente vai aumentando o superresfriamento aqui, a gente vai aumentando o ΔG crítico, né? Então, quando a gente chega em homogêneo, o ΔG crítico aqui é maior. O que é importante nesse ponto saber? Que a gente pode colocar vários tipos de agentes externos no nosso metal líquido
E esses diferentes tipos de agentes externos, eles vão ter diferentes formas de molhabilidade, e a influência vai ser diferente. Então, para cada nível de superresfriamento que a gente aplica, né, então, para um resfriamento, aqui vamos dizer que aqui é o resfriamento X, vai ativar a nucleação heterogênea para um caso específico. Se a gente aplica X mais Y, vai ativar outro. X mais Z mais outro, até chegar no homogêneo. Então a gente tem um espectro de nucleação aqui, tudo bem? Isso vai depender muito das características de cada inoculante ou cada partícula externa que a gente tem no nosso banho. Então a gente consegue esperar que o processo de nucleação vai se iniciar nos substratos que tem os menores tetas, ou seja, os maiores molhamentos. Então, substratos que propiciam maior molhamento, que são os que têm o menor teta, eles vão começar primeiro, né? E à medida que eles vão acontecendo, dificilmente chega no superresfriamento necessário, por exemplo, para ocorrer a nucleação homogênea. Mas vamos ver isso com mais ilustração aqui. Olha só, olha esse cadinho nosso agora, que é um cadinho grande, alargado, né? Mesmo esquema. O que a gente tem nesse cadinho? A gente tem um raio homogêneo aqui, um núcleo, formou um núcleo aqui, um certo raio. Percebe que aqui não é o raio crítico que a gente está analisando, tá, pessoal? A gente tem uma nucleação homogênea aqui, direto no seio do líquido. Mas vamos colocar alguns agentes externos aqui. Então, carbeto de titânio, alumina, alumínio 2 titânio aqui. O que vai acontecer? A gente tem o nosso raio homogêneo e tem o nosso teta homogêneo. Se a gente parar para pensar, vamos pensar no menor molhamento, é o do homogêneo. Na sequência vai ser o da alumina. Por que é o menor molhamento? Porque o teta, ele é menor que 180, mas ele ainda é alto. Mas percebe que o raio aqui que a gente consegue obter já é maior. Ou seja, para a mesma quantidade de átomos, aqui, vamos analisar a quantidade de átomos. A gente já consegue fazer um raio maior, né? Porque a gente tem um pouquinho de molhamento. O nosso teta é um pouquinho menor que o teta de 180. Ok? Indo para o alumínio 2 titânio, olha só. Já tem um molhamento bem melhor. Olha o tanto de átomo que não precisou ser incorporado a esse núcleo aqui para formar esse raio, né? Então, para a mesma quantidade de raio, a gente consegue fazer... para a mesma quantidade de átomos, a gente consegue ter um raio maior, porque o nosso teta é menor que o da alumina, que é menor que o do homogêneo, ou seja, o molhamento é melhor. Indo para o substrato ou para a parede do molde, mesma coisa. O raio vai ser maior desse núcleo, para a mesma quantidade de átomo, porque o molhamento aqui é maior, ou seja, o teta do substrato é maior que todos os outros. E por último, do carbeto de titânio, olha só o tamanhozão do raio do núcleo que a gente obtém. Por quê? Porque o molhamento aqui é muito alto, né? Ou seja, o teta é muito baixo e o raio que a gente vai obter vai ser maior. Entendeu? Então, dependendo do tipo de elemento externo que a gente tem, a gente vai ter um comportamento diferente. Quanto maior o molhamento, menor é o super resfriamento que a gente precisa para a nucleação começar a acontecer. Então, se a gente for analisar no gráfico de intensidade por super resfriamento, olha só, primeiro vem o homogêneo. Então, o homogêneo acontece aqui. Qual que é o próximo, né? O homogêneo é esse aqui. O próximo vai ser a alumina. Então, a alumina vai vir... primeiro eu apresento aqui. Então, nucleossol homogêneo da nossa amostra. Nucleossol homogêneo, os núcleos vão crescer, vão se encontrar e vão formar essa estrutura aqui de grãos. Grãos alongados. Aí vem a alumina. A alumina ela precisa de um superresfriamento um pouquinho menor. Certo? Na sequência, vem a alumínio 2 titânio. Já precisa de um superresfriamento menor ainda. Na sequência, vem o substrato. Superresfriamento menor ainda. E por último, vem o carbeto de titânio aqui, que tem um superresfriamento menor ainda. Olha só que interessante. Primeiro, né, conforme a gente vai abaixando a temperatura a partir da temperatura de fusão, naquela recalescência, né, vai formar o carbeto de titânio, vai formar núcleos no carbeto de titânio, depois vai formar núcleos no substrato, depois no alumínio 2 titânio, e aí sim vai formar núcleos na alumina. Talvez nem chegue a formar núcleos na alumina, porque já formou todos os núcleos aqui, já cresceram,
Na homogênea, mais difícil ainda chegar a tempo da forma-lá. Como que vai ser a estrutura do nosso material com a nucleação heterogênea? Ela vai ser mais refinada, porque vão ser formados uma maior quantidade de núcleos. E esses núcleos vão se encontrar e eles vão ser menores ao final, vão ser grãos menores. Tudo bem? E se a gente colocar propositalmente esses agentes externos num processo chamado inoculação, né? A gente vai refinar ainda mais a nossa estrutura. E em função desse maior refino, a gente tem o que? Melhores propriedades mecânicas, né? Então a gente aumenta o limite de resistência à tração, a gente aumenta o limite de escoamento, a gente aumenta até a dutilidade do nosso material, ok? Vamos dar uma olhada com mais calma na prática de inoculação. Então, a intensidade de nucleação, ou seja, o quanto que vai nuclear, vai controlar o grau de refinamento da nossa estrutura. Uma vez que cada grão, cada embrião que se transforma num núcleo vai dar origem a um grão na nossa estrutura. Isso tem influência direta nas propriedades, principalmente mecânica. Então, uma aplicação desse conceito, dessa teoria da nucleação é a inoculação. Então, a nucleação é o conceito teórico, a inoculação é o conceito prático, para a gente refinar o grão, para a gente melhorar a propriedade mecânica. Então, inoculação é a abordagem comum para refinar o tamanho de grão em peças fundidas e vai consistir na introdução de agentes nucleantes externos do metal líquido, então, ou uma dispersão fina de pó, ou o sólido que vai gerar uma reação que vai favorecer essa nucleação. Tudo bem? Para uma partícula ser um bom inoculante, ela tem que ser uma boa molebilidade, né? Tem que promover uma baixa energia interfacial entre a partícula e o sólido. Então ela tem que ter um baixo θ. O θ quanto mais possível longe do 180 do homogêneo, né? De modo geral, a energia interfacial entre dois sólidos tem a tendência de diminuir à medida que aumenta a similaridade entre os parâmetros das redes cristalinas entre o sólido e a partícula nucleante. Ou seja, a nucleação heterogênea ou a inoculação vai ser tão melhor quanto melhor for a similaridade cristalográfica, né? Ou seja, a estrutura cristalina dos dois sejam iguais, tem uma afinidade química, tem aquela questão da rugosidade. Eu já comentei isso para vocês. Isso gera um melhor molhamento da nossa estrutura. Isso gera uma melhor inoculação. Então, o nucleante ele também tem que ter essa restrição. Ele tem que ser o mais estável possível. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com metal líquido, vai ser muito quente. Se a gente coloca um agente externo que é instável, ele vai tender a ser dissolvido no líquido e aí não vai nuclear nada nele. Então ele tem que ser estável para favorecer a nucleação em cima dele no metal líquido. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui para ligas de alumínio, né? Em ligas de alumínio, duas classes de compostos extremamente efetivos como inoculantes. Então tem esses carbetos de titânio ou boretos aqui. E tem essa segunda classe aqui também, que pode ser aplicado. Não precisam decorar o pé da letra isso. Olha só o exemplo. Sem inoculantes, grãos alongados aqui, né? Crescendo na direção da extração de calor. Com inoculantes, a gente quase nem consegue ver o tamanho de grão, né? Então aqui as propriedades mecânicas são muito melhores do que aqui em cima, né? Mas a gente tem outros exemplos além de alumínio, por exemplo. Ligas de alumínio e silício. A gente coloca fósforo para refinar a fase de silício. Alumínio e silício é uma liga muito utilizada em fundição. Ferro-silício é adicionado para nuclear grafito em ferro fundido. Né? Ferro, cobalto, zircônio, a gente adiciona em ligas à base de cobre. Zircônio, carbono, a gente pode adicionar em ligas de magnésio. Enfim, tem vários sistemas aí com suas particularidades. Outros exemplos aqui, nesse primeiro aqui do Moldovan, né, da Springer. Percebe os grãos bem grosseiros aqui, né? Tem até um rechupe bem grande aqui. Nos três tem rechupe no caso, mas vamos se atentar ao refino de grão. Então a macroestrutura aqui, produzida pela Alcoa. Aqui não tem refinador, né? A gente pode falar de inoculação ou refinação, inoculante ou refinador, tá? Aqui não tem inoculante. Aqui ele já tem inoculante. Ele colocou alumínio 5, titânio 1, boro. Tudo bem? E aqui nesse aqui ele colocou alumínio 3, titânio 0,15 carbono. Então são dois inoculantes diferentes, mas que produziu um excelente efeito de refino, né, microestrutural. Nesse aqui, de caso da Matrix Design, uma liga de alumínio 1080, né, sem refino, né, sem inoculante, grãos grosseiros crescem, né, a
partir da extração de calor, né? E aqui a gente tem a utilização de um inoculante só, que é o alumínio 3 titânio 06 carbono. Aqui inoculou muito mais, né? Refinou mais do que aqui. Qual que é a diferença? Os dois foram feitos num tempo de 20 minutos, mas aqui no segundo houve um superaquecimento maior. Então nesse caso, o superaquecimento favoreceu a nucleação. Em alguns casos vai ser o contrário, tá, pessoal? Isso vai depender do sistema que a gente estiver trabalhando. Por último, aqui mais um exemplinho para a gente finalizar nossa aula. Uma liga de alumínio cobre que foi inoculada com boro titânio. Então vocês veem claramente, né? Tem também um rechupe aqui em cima, né? Os grãos grandes, né? Crescendo na direção de extração de calor. Grãos coquilhados aqui na borda do molde, né? E aqui totalmente com inoculante refinado. Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês, pessoal, hoje é uma aula mais conceitual e a aula que vem a gente tem um pouco mais de teoria aí, já vem a prática. Que a utilização de inoculantes ou refinadores na fundição, né, ela se baseia nesses fundamentos da nucleação homogênea e heterogênea, principalmente da heterogênea. Então, a inoculação facilita a nucleação heterogênea, aumenta a intensidade de núcleos sólidos formados e resulta num refino estrutural da peça fundida. Esse refino, que a gente obtém pela inoculação, vai gerar uma melhoria nas propriedades mecânicas do nosso fundido. Ok? Por hoje é isso que eu queria passar, pessoal. Semana que vem a gente volta aqui já com a nossa prática 4 de macroestruturas de solidificação, a qual vocês vão ter que fazer um relatóriozinho em grupo. Ok? Então é isso, pessoal. Uma boa semana. A gente se vê na aula síncrona. Até a próxima. Tchau, tchau.